Turminha, olá, crianças do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Sou a professora Graça e ainda vim hoje aqui, em ritmo junino, para a gente finalizar esse mês de junho de uma forma muito animada, de uma forma muito divertida, que eu tenho certeza que vocês adoraram. Tudo que nós, professoras, preparamos para vocês durante esse mês foi bem divertido, não foi? Tivemos brincadeiras, tivemos jogos, tivemos muita música. Tenho certeza que vocês aproveitaram esses momentos conosco. Mesmo que nós não possamos ainda estar presencialmente juntos, a gente está de coração, não é? Que é o mais importante. Espero também que todos continuem se cuidando muito bem, fazendo realmente os protocolos de higienização, lavando as mãos, passando em álcool gel, ficando em casa. Não é porque já começou a abrir vários lugares, já pode estar saindo para vários lugares, que o isolamento social terminou, gente. Ainda é importante que a gente continue se cuidando em casa, porque quanto mais a gente se cuidar, a gente se preservar, mais cedo nós iremos poder voltar aos nossos encontros diários lá na nossa amada escola. A nossa escola, o Cívico Militar Batalha do Riachuelo, está passando por várias mudanças, estão acontecendo várias coisas bem legais lá, para que esse nosso retorno possa acontecer o mais rápido e o mais seguro possível, tá joia? Daqui a alguns dias vai ser enviados para a mamãe, para o papai, várias informações sobre como vai ser esse retorno. Tá bem pertinho de acontecer, mas a gente precisa continuar a se cuidar, tá joia? Quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente se resguardar, mais cedo a gente vai poder se encontrar de novo, tá joia? E hoje eu vim aqui para a gente continuar, na realidade, a conversar sobre a nossa disciplina de matemática. Vocês lembram que na semana passada, nós estávamos estudando sobre os números ordinais, certo? Todo mundo lembra disso? Nós iremos continuar os nossos estudos sobre os números ordinais e eu já trago aqui a nossa agenda do dia. Nós iremos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos semana passada. Iremos fazer algumas atividades relacionadas a esse tema, números ordinais. Já vou dar para vocês a dica de vídeo dessa semana, que é um vídeo bem interessante para que vocês possam assistir. E explico a atividade de casa, que será corrigida por nós na nossa aula ao vivo, tá joia? Queria também, nesse momento, aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre as aulas ao vivo. Certo, gente? As nossas aulas ao vivo acontecem semanalmente e aí eu vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês, do apoio de vocês. Como assim, Prograce? Eu vou precisar, gente, que na hora que nós combinarmos, turminha, todo mundo desliga os microfones. Por que a história de desligar o microfone? Eu tenho certeza que vocês percebem que às vezes quando fica muito microfone ligado, o meu porque eu preciso falar com vocês, e o de várias crianças ligadas ao mesmo tempo, fica um barulho estranho, um som assim, uma coisa muito estranha. E esse barulho não é bom para os nossos ouvidos e mesmo faz com que a gente não consiga se comunicar direitinho, a gente não consiga se entender. Então, eu vou sempre reafirmar esse nosso combinado. Vocês podem falar durante as aulas? Podem, mas assim, quando a Prograce pedir para vocês falarem, vocês ligam o microfone e falam, cada um de uma vez, para que todo mundo possa ouvir. E no momento que eu estiver fazendo as explicações, vocês desligam, que é a melhor forma de todo mundo poder entender direitinho. Combinado? Então, como eu falei, os números ordinais são os números usados para indicar a ordem, o lugar e a posição de pessoas, animais ou coisas. Aqui eu trago um exemplo do pódio de uma corrida, de uma gincana, de uma atividade que foi feita, certo? Então, gente, aqui eu trouxe alguns desafios para a gente fazer hoje. Tá bem? Vamos lá, vamos começar os nossos desafios. Veja a posição dos 6 primeiros corredores de uma maratona. Aqui a centopeia já está dizendo que maratona é uma corrida a pé de um longo percurso. Vocês sabiam que uma maratona tem 21 quilômetros que as pessoas precisam fazer correndo? São super atletas para conseguir fazer tudo isso, hein? Olha só, gente, aqui eu queria que vocês percebessem primeiro, isso daqui é a linha de chegada, certo? Então, nós temos aqui alguns dos participantes dessa maratona. Temos 6 corredores dessa maratona. Esse daqui, o Caio, é o primeiro lugar. O Nino, o segundo. O terceiro é o Lucas. O quarto, o Tiago.
o quinto, o Sérgio, e o sexto, o Marcos. Então, eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a essa ordem de chegada dos competidores. Quem está em primeiro lugar dessa maratona, gente? Quem vai ser o grande campeão dessa maratona? É o Caio, que é o primeiro lugar. Em que lugar o Marcos está? Olha o Marcos aqui, olha onde é que ele está. Ele é o sexto colocado. Qual corredor está entre o segundo, que é o Nino aqui, o segundo lugar, e o quarto, que é o Tiago? É o terceiro lugar, o Lucas. Isso mesmo, muito bem. Olha só, o primeiro lugar, como eu falei, é o Caio, o segundo lugar, o Nino, o terceiro lugar da corrida, o Lucas, quarto, o Tiago, quinto, o Sérgio, e o sexto participante, o sexto lugar da corrida, será o Marcos. Tá joia? Já trago aqui, gente, a nossa atividade de classe do nosso livro Apps Matemática, página 90, tá bom? Todo mundo pega o livro, eu vou pegar aqui o meu também. Tá bom? E aqui nós temos uma gincana. Essa gincana, as crianças da escola do primeiro ano de Beto participaram de uma gincana em que tinham 4 equipes. E aí a gente vai ver como foi que aconteceu essa gincana e como foi que eles conseguiram organizar o fechamento, a grande premiação dessa gincana que eles fizeram na escola, tá bom? Nós tivemos 4 equipes, a equipe verde, a equipe azul, a equipe rosa e a equipe marrom. E aí eu vou fazer algumas perguntas relacionadas a essas equipes, não é? Vamos lá. A equipe que fez mais pontos, gente, vamos observar aqui no nosso gráfico. Aqui tem o número de quadradinhos, é o correspondente aos pontos que cada equipe fez. A equipe verde fez 6 pontos, a equipe azul fez 8 pontos, a rosa fez 7 e a marrom fez 9 pontos. Qual foi a equipe que fez a maior quantidade de pontos? Foi a equipe marrom. Essa equipe que fez a maior quantidade de pontos, quem faz mais pontos é a equipe que fica em qual colocação? Primeiro lugar, certo? Então, como a equipe marrom fez 9 pontos, foi a equipe que fez a maior quantidade de pontos dessa gincana, ela foi a grande campeã, ela foi o primeiro lugar da gincana. Na letra B, o que está pedindo na letra B? A equipe que fez menos pontos. Qual foi a equipe que fez a menor quantidade de pontos, gente? E aí, observem no gráfico. Foi a equipe verde. A equipe verde fez 6 pontos. E ela foi qual colocação? Ela foi o quarto lugar. Por quê? Como ela foi a última colocada, que fez menos pontos, ela foi o quarto lugar, porque eram 4 equipes participando dessa gincana. Na letra C, o que está pedindo? A equipe que ficou em segundo lugar. Nós vimos que a equipe marrom, ela teve 9 pontos e ficou em primeiro. E aqui, olhando aqui, gente, no nosso gráfico, vai ser a equipe azul. A equipe azul, ela fez quantos pontos? 8. A equipe marrom fez 9, a azul fez 8 pontos. Na letra D, vamos ver o que a letra D está pedindo. Equipe que fez 10 pontos. Alguma equipe, gente, fez 10 pontos? E aí? Sim ou não? Vamos ver. A equipe verde fez 6 pontos. A equipe azul fez 8. A equipe rosa fez 7 pontos. E a equipe marrom fez 9 pontos. Então, alguém fez 10 pontos? Nós iremos pintar alguma cor, alguma forma geométrica? Não, então deixa em branco mesmo, tá bom? E na letra E, o que está perguntando? Que equipe fez 7 pontos? Vou voltar aqui. A equipe que fez 7 pontos foi a equipe rosa. A equipe do quadradinho rosa foi a equipe que fez 7 pontos nessa nossa gincana, nessa nossa competição. Já na página 91, tem outra questão desafio. Olha só. Vamos descobrir o nome dessa gatinha? Escolha a sequência que tem os números na ordem do menor para o maior. Depois pinte os seus quadradinhos e escreva o nome da gatinha. Vamos ver aqui, gente, a primeira sequência. Tá pedindo do quê? Do maior, do menor para o maior, certo? Vamos lá ver aqui. É o número 0, o número 1, o número 3, o número 4, o número 7,
o número 6, o número 10. Lembrando que, para uma ordem ser crescente, que é do menor para o maior, ou decrescente, do maior para o menor, ela não pode ter variação. Ou os números só aumentam, ou os números só diminuem. Nessa primeira sequência aqui, a gente vê, ó, o número 0 aumentou para o número 1, aumentou para o número 3, aumentou para o número 4, aumentou depois para o número 7, mas diminuiu para o número 6. Então, essa sequência já não pode. Todo mundo entendeu? Na próxima sequência, 0 aumentou para o 2, aumentou para o 4, aumentou para o 5, mas diminuiu para o 3. Então, essa sequência também já não serve para a gente, não é? Vamos lá. Nessa última sequência, o 0 aumentou para o 3, aumentou para o 4, cresceu para o 6, aumentou para o 7, aumentou para o 9 e finalizou do 10. Essa sequência, gente, é a sequência chamada FIFI, que é a nossa sequência correta que eu pintei aqui de amarelo, certo? E nesse tracinho do lado da gatinha, a gente coloca o nome dela, FIFI. Todo mundo entendeu? As outras sequências, elas começam até crescentes, mas elas têm variações, elas aumentam e diminuem. Então, para que uma sequência seja crescente, ela sempre tem que aumentar. Todo mundo entendeu? Continuando, gente, ainda na página 91, a segunda questão. Escreva o número correspondente no quadrinho. Quantos dias uma semana tem, turminha? 7. O prefeito de uma cidade. Na nossa cidade, na cidade de Fortaleza, nós temos o prefeito Roberto Cláudio. Em cada cidade só existe quantos prefeitos? Um. Patas de um cachorro. O cachorrinho. Quem tem cachorro em casa? Hum? Quantas patinhas tem um cachorro? 4. Dedos em cada pé. Quantos dedinhos vocês têm em cada pezinho de vocês? Olhem aí, tira o sapatinho ou tira o chinelo e olhem para os pezinhos de vocês. Quantos dedinhos vocês têm? 5, joia, muito bem. Na letra B dessa questão, está pedindo que a gente localize no quadro os números que vocês pintaram, que vocês escreveram, e pinte com as cores correspondentes. Olha só, eu já fiz aqui o meu. Eu encontrei na primeira fileira o número 1, que eu pintei de amarelo. Prográcia, onde é que tem esses números? Gente, esses números aqui, as cores, é de acordo com os números que nós colocamos aqui, certo? O 7 de verde, o 1 de amarelo, o 4 de azul e o 5 de rosa. Tá joia? Então, assim, eu que fiz aqui, ó. O número 1 eu pintei de amarelo, o 7 de verde, o 5 de vermelho e o 4 de azul. Combinado? Todo mundo entendeu? Vocês procuram, veem qual é a cor correspondente lá no quadradinho da questão anterior e fazem a pintura no diagrama daqui dessa questão. Tá joia? Continuando, gente, já na página 92. Na página 92, nós temos uma poesia. Essa poesia foi retirada de um trecho do livro O Menino Azul. Vou ler para vocês. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso, que não corra nem pule, mas que saiba conversar. Quem souber de um burrinho desses, pode escrever para a Rua das Casas, números das portas, ao menino azul que ainda não sabe ler. Olha só que legal. Depois peçam para a mamãe procurar para vocês, gente. Essa história ela é tão linda, tão divertida, é muito interessante. Vamos descobrir o segredo de algumas palavras do poema? Uma palavra já está escrita. Observe e depois descubra o segredo e continue ligando. Olha só, gente. Aqui tem a primeira letra, a letra M, que foi ligado para a palavra menino, que foi ligado para o número 6, que é a quantidade de letras, tá bom? A próxima letra é a letra F. Aqui eu tenho a palavra menino, a palavra rua, a palavra azul e a palavra casas. Se eu quero a letra F, uma dessas três palavrinhas aqui que ainda não foi ligada, começa com a letra F? Não. Então eu ligo? Não. Próxima letra qual é? A letra A. Qual é dessas três palavrinhas aqui que começam com a letra A? É a palavra azul. Quantas letras eu tenho na palavra azul? E aí, gente, contem. Eu vou ter 4 letras na palavra azul.
A próxima letra é a letra C. Tem alguma palavrinha iniciada com C? Casas, joia, muito bem. E quantas letras tem na palavra casas? 5. Tem alguma palavrinha começada com S? Não tenho, então eu não marco. Tem alguma palavrinha iniciada com a letra R? Sim, tenho a palavra rua, que tem 3 letras. Joia? Todo mundo entendeu? Conseguiram fazer direitinho? Posso repetir? Sem problema nenhum. Nós iremos ligar cada uma das letrinhas às palavras e à quantidade de letras da palavra que nós ligamos. A letra M já está feito, palavra menino, que tem 6 letras. A letra F, nós vimos que não tem nenhuma palavrinha, porque as palavras que ainda não estão ligadas é a palavra rua, a palavra azul e a palavra casas, que elas não aparecem, não tem como letra inicial a letra F, então eu não vou marcar. A próxima letra é a letra A, que eu liguei para a palavra azul, que tem 4 letras. A letra C, para a palavra casas, que tem 5 letras. A palavra S, não tenho nenhuma palavrinha que comece com S, então eu não ligo para lugar nenhum, deixo ela em branco. E a letra R, liguei para a rua, que tem 3 letras. Joia? Continuando, gente, ainda na página 92. Continuo com a poesia. E aí ele está pedindo, de todas as palavras do poema, a que tem o maior número de letras é... E aí, gente, qual vai ser o maior número de letras? Vocês vão contar, tá joia? E aí, a palavrinha que vai ter o maior número de letras é a palavra conversar, que tem 9 letrinhas, tá bom? E agora, gente, eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. Ele é bem legal, ele é bem interessante, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos ouvir com muita atenção, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês o nosso vídeo. Vou lendo também para que vocês possam ouvir melhor, tá bom? Mas não se preocupem que eu vou enviar o link para que vocês possam assistir em casa. Olá, tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre os números ordinais. Os números ordinais fazem parte do conjunto dos números naturais. E são aqueles que indicam a ordem ou a posição dos elementos de uma sequência ou uma lista. Usamos os ordinais para estabelecer a ordem nas seguintes situações: indicar o primeiro dia de cada mês. Lembrando que essa regra vale apenas para o primeiro dia do mês, certo? A ordem das pessoas em uma fila. Opa, furar a fila não é legal, tá bom? Pode voltar para o seu lugar. Dos competidores de uma corrida, das casas em uma rua, dos andares de um prédio e em outras várias situações. Para a escrita dos números ordinais, colocamos esses símbolos após os números. Vejamos novamente a fila que as crianças fizeram na porta do cinema. Qual lugar da fila Sofia está ocupando? Isso mesmo, a Sofia está ocupando o primeiro lugar da fila. Nesse caso, dizemos que ela é a primeira. Usamos esse símbolo porque a Sofia é do gênero feminino, porque ela é uma menina. Já o Pedrinho está ocupando o segundo lugar. Ele, então, é o segundo. Vocês estão vendo que já muda a forma? Esse símbolo é usado quando nos referimos ao gênero masculino, aos meninos. Observe a tabela como é feita a leitura de alguns dos números ordinais. Na primeira coluna da tabela, temos os ordinais do primeiro ao nono. Eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Agora veja como fazemos a leitura dos ordinais a partir do número 10, na segunda coluna da tabela. Nesse caso, o número 10 ele é chamado de décimo. E o segundo é o 11º, que vai até o
vigésimo, que é o número 20. E aí segue o mesmo padrão, 21º, 22º, 23º. Sabendo o nome dos números ordinais a partir do 30º, como podem ver na terceira tabela, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º e 100º. Nesse primeiro momento, as crianças do primeiro ano vão precisar aprender realmente até o número 10, tá joia? Voltando aos exemplos dos competidores na corrida. Olha só, quantos competidores tem nessa corrida? Você consegue descobrir qual é a posição do senhor Lobão? Para isso, basta contar as posições desde o primeiro até em que ele está. Sabemos então que são 8 posições, ou seja, o senhor Lobão, ele é o oitavo, ele está em oitavo lugar. Não desista, senhor Lobão, continue tentando. No caso dos andares de um prédio, funciona da mesma maneira. Em qual andar o patusco está? Vamos procurar o patusco, que é o papagaio. Se contarmos do primeiro até lá, descobrimos que são 23 andares. Então, ele está no 23º andar. Viram só? É muito simples. Será que a fila para comprar pipoca está muito grande? Xiii, o filme já vai começar. Até a próxima. Gente, olha que legal que foi essa história que ele nos apresentou. Ele falou sobre várias situações em que nós utilizamos os números ordinais no nosso dia a dia, não é? Falou sobre a questão dos andares do prédio, falou sobre a questão da colocação na corrida, a posição na fila, falou também sobre a escrita desses números no nosso dia a dia, certo? E aí, gente, para que a gente possa continuar a fazer os nossos estudos aqui, já vou continuar a apresentar aqui para vocês, certo? Vamos lá, nós vimos o vídeo, foi bem legal. Já vou explicar agora a nossa atividade de casa. Lembrando que a atividade de casa, certo? Vocês irão fazer e nós iremos corrigir essa atividade na nossa aula ao vivo. Gente, é importante que essa atividade já esteja feita e que quando vocês forem para a nossa aula ao vivo, vocês já estejam com o livro em mãos, junto com o lápis, a borracha, o apontador, o estojo, para já irem tirando as dúvidas, tá bom? No nosso livro Lápis Matemática, esse livro daqui, ó, a página que vocês irão fazer em casa durante essa semana é uma página de revisão sobre tudo o que nós estudamos, certo? É a página de finalização dessa unidade 3, a ordem dos números. Na próxima semana a gente já vai começar um novo conteúdo. Então, comparamos dois números, dizendo se o primeiro é maior do que o segundo, observando a quantidade ou usando a reta numérica. Aqui ele vai nos mostrar de novo várias situações que nós vivenciamos durante o estudo dessa unidade, desse capítulo. 3 é menor do que 5, porque 3 vem antes do que o 5 na reta numérica, quando partimos do número 0. Colocamos números em ordem do menor para o maior, essa é a ordem crescente, e também na ordem decrescente, que é do maior para o menor, certo? E para finalizar essa unidade, nós vimos também a questão da colocação das pessoas, dos objetos, das coisas nos lugares, tá bom? E para continuar nossa atividade de casa também, tem uma atividade no nosso caderno de atividades, certo? Aquele caderninho menorzinho que nós sempre realizamos as tarefinhas. 3 patinhos estão indo em fila nadar na lagoa. Veja as cores. Olha só, temos a cor cinza, amarela e marrom. O professor vai ler as dicas e você vai pintar os patinhos. O segundo patinho da fila é marrom. O primeiro patinho da fila não é o cinza. E aí, segundo essas orientações, vocês vão pintar a cor relacionada a cada um dos patinhos. Tá joia? Quem é o primeiro, a cor do primeiro, a cor do segundo e a cor do terceiro patinho. Na questão já deu a dica que o segundo patinho ele é marrom. Então vocês já podem pintar o segundo patinho de marrom e vão ter que descobrir qual é a cor do primeiro e qual é a cor do terceiro patinho, tá bom?
Continuando no caderno de atividade, página 20. Do campeonato de videogame participaram Silvia, Marcos, Lucinha e Rafael. Veja pelo gráfico a pontuação de cada um. Cada quadradinho vale 1 ponto. Olha só, a Silvia fez uma quantidade de pontos, fez 4 pontos. O Marcos fez 5 pontos. A Lucinha fez 7 e o Rafael fez 3. E aí, gente, de acordo com essa quantidade de pontos, vocês vão colocar quem foi o primeiro lugar, quem foi o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que o primeiro lugar é sempre o que faz mais pontos. O segundo lugar é o que fez depois a maior quantidade de pontos depois do primeiro. E assim até a última colocação. Tá joia? Essa foi a nossa aula de hoje. Revejam o vídeo, é um vídeo muito legal. Vou enviar o link para vocês, tá bom? Realizem suas atividades, continuem a se cuidar, continuem a fazer realmente todas as questões da higiene, da lavagem de mãos, da utilização das máscaras, tá joia? E até o nosso próximo encontro. Eu desejo uma maravilhosa e abençoada semana para todo mundo. A gente ainda vai se ver essa semana na nossa aula ao vivo. Vou só reafirmar para vocês a importância de estar com materiais em mãos, estojo, lápis, borracha, apontador, o livro, o caderno de atividades, tá joia? Façam as atividades, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente se vê para poder tirá-las, tá bom? Um beijinho especial para todo mundo. Tchau, tchau, gente.